que seguir a Jesus, que ser crente em Jesus, não é uma coisa fácil. Seguir a Jesus é difícil. Se fosse fácil, todo mundo seguia Jesus, todo mundo andava nos caminhos, ninguém se afastava, ninguém andava desgarrado, ninguém seria rebelde, se fosse uma coisa fácil. O próprio Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a cada dia a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Seguir a Jesus não é fácil. E ele disse também em João 16:33, onde ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se alguém hoje está dizendo que seguir a Jesus é uma coisa fácil, está fazendo uma propaganda enganosa. E existe, irmãos, um fato de que hoje muita gente está afastada dos caminhos do Senhor, está longe de Deus, porque lhe foi apresentado um evangelho de facilidades. Hoje em dia é apresentado um evangelho de coisa fácil, de tudo é fácil, de facilidades, e quando muitos começam a provar o peso da cruz, se não estiver firmado na rocha, acaba se afastando, acaba deixando os caminhos. Quanta gente parada hoje em dia, quanta gente que deixou os caminhos do Senhor, quanta gente que poderia estar usando seus dons e talentos na casa de Deus, mas não estão. Irmãos, dentre as coisas difíceis que existem na experiência da fé, dentre as coisas difíceis que existe na experiência de seguir a Jesus, uma das coisas mais difíceis que eu quero compartilhar com os irmãos essa noite, uma das coisas mais difíceis da caminhada cristã, da vida do crente, é conquistar os seus para Cristo. É fazer com que os da sua casa entrem na arca da salvação. É fazer com que os seus compartilhem da mesma fé. Irmãos, essa é uma área difícil. O próprio Jesus Cristo disse certa vez que não existe profeta sem honra, a não ser na sua casa, na sua pátria e no meio dos seus. Porque seguir a Jesus, fazer a obra de Deus em casa, é o lugar mais difícil que tem, irmãos. É o lugar mais complicado. O próprio Jesus tinha uma relação tensa com seus irmãos. Os irmãos de Jesus tinham uma relação tensa com ele. É onde ele disse isso: não tem profeta sem honra, a não ser na sua própria casa. O próprio Jesus, o Filho de Deus, o Messias, o ungido de Deus, ele não teve facilidade de representar a Deus, de representar o Senhor dentro da sua própria casa. Irmãos, então para nós vai ser desafiador, para nós vai ser algo difícil, não será nada fácil, mas dá para fazer, irmãos. Aleluia. A cruz é pesada, mas dá para carregar. O caminho é estreito, a porta é apertada, mas dá para passar por ela. Será possível. Então, irmãos, é uma das coisas mais desafiadoras, é trazer os seus para dentro da casa de Deus. Uma coisa é você ter nascido num lar evangélico, você ter nascido num lar cristão, onde todo mundo pensava do mesmo jeito, onde todos compartilhavam da mesma fé, onde todo mundo na mesma hora ia para a igreja, fazia a obra, cantava, se reunia para orar. Outra coisa é você sozinho na sua casa, servindo a Deus, onde os demais não conhecem. Quantos escárnios, quanta zombação, quanta vergonha, muitas vezes até humilhação, quanta zombaria, quanta força contrária. Mas, irmãos, Deus sabe aonde Ele tem te colocado e por que Ele tem te colocado. Ele sabe muito bem que você há de ser luz no meio das trevas, no meio da escuridão. Irmãos, quantas pessoas nós encontramos que abençoam outras vidas, que ganham outras almas, que ajudam pessoas a se firmar no Evangelho, mas ela própria, na sua casa, não consegue conquistar os seus. Quantos crentes tiveram tantas conquistas, tantas vitórias neste mundo, alcançaram êxito em tantas as coisas, mas trazem um ranço, trazem um ressentimento de não poder dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Ajudam outros, mas muitas vezes da própria casa não entra, não participam da bênção, não participam da salvação. Se você tem a sua casa, os seus familiares, aonde todos servem ao mesmo Deus, glorifique a Deus por isso, porque muita gente queria estar na tua condição. Ainda que a vida não seja do jeito que você quer, ainda que não estejam todo mundo com aquele fervor
o que você esperava, mas se todos estão na casa de Deus, glorifique a Deus, porque isso é bênção do Senhor na vida. Eu sei que todo mundo tem problemas. Não é porque a casa onde todo mundo serve a Deus, todo mundo é crente, não tem problema. Tem outros problemas, tem problemas diferentes, mas também, enquanto estivermos neste mundo, enquanto formos seres humanos, limitados à carne, irmãos, nós vamos ter problemas. Nós temos reações químicas, em que algum dia você nasce com uma alteração hormonal e o teu humor está diferente, e o teu ânimo está diferente. Às vezes vem alguma coisa que entristece, às vezes isso gera algum atrito, isso gera algum desentendimento. Em todo lugar vai ter, irmãos, esse tipo de situação, mas importa é a certeza de que todos um dia, com o soar da trombeta de Deus, vão subir para encontrar com o Senhor nos ares, lá no arrebatamento. Eu quero refletir com os irmãos essa noite uma palavra com o seguinte título: 3 chaves para conquistar os nossos para Cristo. 3 chaves, 3 caminhos, 3 princípios para nós conquistarmos os nossos para Cristo. Talvez você está ouvindo essa palavra e você começa a pensar: Jesus, tem aquela pessoa que ainda não decidiu para ti, tem aquela pessoa que ainda está afastada, aquela que ainda não se firmou, aquela que ainda está em rebeldia. Essa noite nós vamos refletir 3 chaves para conquistar os nossos para Cristo. E eu preciso dizer para alguém aqui essa noite: você não gerou filhos para servir esse mundo. Você não gerou filhos para a perdição. Você não gerou filhos para o inferno. Você não gerou filhos para servirem ao príncipe deste mundo. Você gerou filhos para servirem a Deus. A tua família é a tua herança. Os teus filhos são a herança que Deus te deu. Ele não te deu um lar para se esfacelar, Ele te deu um lar para ser exemplo. E Deus fará do teu lar um exemplo para a glória do nome do Senhor. 3 chaves para ganhar os nossos para Cristo. Vamos à primeira chave, irmãos. Primeira chave para conquistar os nossos para Cristo: seja um referencial de fé. Quer conquistar os seus? Quer conquistar sua casa? Quer que os seus creiam no mesmo Jesus que você crê? Quer que todos tenham a mesma fé que você tem? A fé precisa partir de você. Irmãos, existem pessoas que vão à igreja, pessoas que vão para os cultos, pessoas que até servem de alguma forma na obra de Deus, mas não são referenciais de fé. Muitas vezes você encosta junto dela e você percebe que ela é um referencial de pessimismo, ela é um referencial de negativismo, é um referencial de dúvida, é um referencial de incredulidade. Eu preciso dizer para os irmãos: sábado eu estava dizendo isso lá em Ribeirão, lá com o pastor Gleison. Fomos pregar lá, pela graça de Deus, chegamos lá em Ribeirão. Eu disse para os irmãos: irmãos, cristão não é quem frequenta uma igreja cristã. Cristão é quem se converte a Cristo. Não é quem frequenta uma igreja cristã. A igreja cristã, a gente faz parte dela como consequência. Mas, antes de tudo, nós temos a nossa experiência pessoal de fé com Jesus Cristo. Nós não podemos ser crentes com referencial de dúvida, irmãos. É triste, é deplorável, é ruim ter que dizer isso, mas muitas vezes nós encontramos esse tipo de situação, de pessoas que a gente encontra: como é que está, irmão? Como é que está a situação? E muitas vezes ele só expressa negativismo, só expressa pessimismo. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você for uma pessoa de fé, você vai gerar fé nas outras pessoas. Aleluia. Mas se você for uma pessoa de dúvida e de pessimismo, você só vai criar pessimistas. Deus não te salvou, não te remiu e não te levantou para gerar pessimistas, nem para gerar incrédulos. Incrédulos já tem demais, irmãos. Gente que duvida das coisas de Deus já tem demais. Nós estamos precisando de pessoas que creiam, pessoas que vivam a fé. Aquilo que a palavra diz: o justo viverá da fé. Seja um referencial de fé. Se você quer conquistar os seus para Cristo, se você quer conquistar os seus para Jesus. Um texto muito conhecido que nos diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Veja a palavra que Paulo diz ao carcereiro: olha, creia você no Senhor Jesus Cristo e tu e a tua casa vão ser salvos. Não é que a casa do carcereiro ia pegar carona na salvação dele, mas a partir do momento
que ele começasse a crer, ele ia inspirar os da sua casa a quererem aceitar o mesmo Jesus, a conhecerem esse mesmo Jesus, a vivenciarem esta mesma fé. Por isso que a palavra foi essa: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa, ainda que a tua fé seja pouca. Importa que a tua fé seja autêntica, importa que a tua fé seja verdadeira. Não se preocupe, mas a minha fé é muito pouca, é muito limitada, é muito falha, eu de vez em quando tropeçando aqui e ali nos meus pensamentos, nas minhas ideias. Não importa, importa que a tua fé seja autêntica, muito ou pouca, importa ser verdadeira, e ela vai inspirar outros a crer. Eu preciso dizer para os irmãos aqui: o plano de Deus não é para ficar na individualidade. O plano não é para ficar na vida de uma pessoa só. Todo o plano que Deus tem na vida de uma pessoa não é só para ela, é para uma coletividade inteira. Começa com ela, mas depois vai alcançando os outros. O plano que Deus teve na vida de Abraão, desde o seu chamado: sai da tua casa, da tua parentela, para o lugar que eu te mostrarei. Foi o plano de Deus na vida de Abraão, mas o propósito não era ele, era a sua descendência, o seu povo. O chamado que Deus teve na vida de Moisés, aquele encontro no meio da sarça ardente, o propósito não era só Moisés, era o povo que ia ser liberto através dele. O plano, o propósito que Deus tem na tua vida não vai ficar só em você, vai expandir para os teus também, vai expandir para quem está ao teu redor, para quem está ao teu lado, para quem está junto de você. Esse é o plano, esse é o propósito de Deus. Nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus, a obra vai ser cumprida, a obra vai se realizar. Glória a Deus. Uma das palavras, irmãos, que mais se repete na Bíblia, ouça bem, escute, isso é interessante. Uma das palavras que mais se repete na Bíblia, aparece muitas vezes, repetidamente na Bíblia, é a palavra casa, no sentido de lar, no sentido de família. E eu fiquei questionando, por que na Bíblia aparece tantas vezes a palavra casa? Porque o propósito de Deus, o plano de Deus é conquistar a casa, é salvar a casa, é salvar o lar. É que o teu lar, é que a tua casa, ela tem um valor inestimável diante de Deus. Por isso que na Bíblia aparece sucessivas vezes, repetidas vezes, casa, 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 várias vezes falando, porque o teu lar tem um valor inestimável diante de Deus. Você não sabe o quanto Deus ama, valoriza, quer preservar, quer mudar, quer conservar o teu lar e a tua casa. Deus disse a Noé: entra na arca, tu e a tua casa. Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O salmista disse: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. A mulher sábia edifica a sua casa. A glória da segunda será maior do que a da primeira. Hoje convém pousar na tua casa. Hoje veio salvação para esta casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. O reino de Deus é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Estavam todos reunidos quando de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu a todos que estavam na casa. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. A tua casa tem valor inestimável dentro de Deus. Glória a Deus! Não deixe de orar, não deixe de perseverar, não deixe de persistir, não deixe de buscar, não deixe de pregar, porque a tua casa tem valor diante de Deus. Um dos maiores desajustes na vida do homem citado na Bíblia. A Bíblia cita desajustes na vida de pessoas. A Bíblia mostra, relata, retrata para nós pessoas que tiveram vida desajustada. E sempre esse desajuste partia de um desajuste da sua casa. Aí desajustava todo o seu contexto de vida. A Bíblia fala sobre o filho pródigo, que a primeira coisa que ele perdeu foi o referencial de casa. Ele tinha uma casa com o pai, com o irmão, mas um dia ele pede parte da sua herança.
com o pai vivo, ou seja, foi uma afronta pedir herança da parte do pai, de um pai que ainda estava vivo. Herança se recebe quando o pai parte, quando o responsável familiar, a mãe parte. Não, um pai vivo pedir sua parte, é dizendo assim: eu não preciso do Senhor, só preciso do que o Senhor tem. Me dê o que eu tenho direito, que eu vou embora. Ele perdeu o referencial de casa. Toda a sua vida se desajustou. Então, por mais que ele tinha bens, posses, sua parte da herança, foi para uma terra longínqua, perdeu, terminou comendo comida com os porcos. Por quê? Perdeu o referencial de casa, viveu uma vida desajustada. Todo aquele que perde o referencial de casa, irmãos, se desajusta. É por isso que Deus quer salvar a tua casa. Por isso que Deus quer consertar os da tua casa, para que não estejam desajustados por aí afora. A Bíblia fala de um homem chamado Gadareno. E eu tenho certeza que os irmãos sabem a história, a situação desse homem. Um homem morava num lugar chamado Gadara, e os irmãos sabem bem a situação. Possesso, endemoniado, clamando de dia e de noite, morava na sepultura, nos cemitérios, vivia se cortando e nu. Ninguém podia prender aquele homem de tão feroz. Ninguém tinha coragem de passar por ali, tamanha a ferocidade daquele homem. Agora, o homem tinha casa. Quando Jesus fez uma obra na vida dele, ele dizia: Jesus, deixa eu ir contigo. Não, vai lá para a tua casa, vai para junto dos teus e mostra quão grandes coisas Deus te fez. Deus estava dizendo: o que eu tenho na tua vida é conquistar lá na tua casa. Tu quer vir comigo? Não, mas vai mostrar o que Deus fez lá. Vai só se mostrar, vai só apresentar o que Deus fez. Eles precisam ver, eles precisam entender que Deus continua tendo o poder de mudar as pessoas, de pegar o louco, o desajustado, o troncho, e transformar ele agora numa pessoa reta, um salvo em Cristo Jesus. O homem tinha casa, mas onde era a casa dele? No cemitério. Por quê? Perdeu o referencial da casa. Aí a casa ficou sendo lugar de morte. Tem gente que hoje está em lugar de morte, porque perdeu o referencial de casa, perdeu o referencial de lar, perdeu o referencial de família. O teu lar tem uma preciosidade imensa diante de Deus. E Deus vai ganhar a tua casa, vai trazer para junto dele. Tu não vais entrar na arca da salvação sozinho. Os teus vão entrar com você. Deus disse: olha, construa a arca. E eu imagino o trabalho que deu para Noé construir aquela arca, com os recursos da época, precários. Junte os animais, os casais de animais, aprisione-os. Aí a última palavra foi a mais significativa: depois que tudo estiver pronto, entre na arca, tu e a tua casa. Se vocês não entrarem, todo o trabalho vai ser em vão. Irmãos, se nós não ganharmos os nossos para Cristo, muita coisa vai ser em vão, muita coisa vai ser perdida. Não deixa de perder a esperança, não deixa de perder a fé. Tu tem que ser um referencial de fé. E você pode me repetir comigo: eu vou ganhar toda a minha casa para Jesus. Você vai ganhar toda a sua casa para Jesus. Segunda chave, irmãos, para ganhar os nossos para Cristo. Primeira chave: seja um referencial de fé. Primeira chave. Segunda chave: viva a sua fé. Tenha a sua própria experiência. Não viva da experiência do outro. Não viva do testemunho do outro. Eu sei que todos os crentes, ninguém, qualquer ser humano, ninguém quer passar por prova. Ninguém quer passar por aperto. Irmãos, mas às vezes Deus coloca cristão em provas para fazer valer a nossa fé, para que nós tenhamos a nossa história com Ele. É muito bom ouvir o testemunho de que Deus fez na vida do outro, de que Deus deu livramento ao outro, de que Deus curou o outro, de que Deus salvou o familiar do outro. Mas bom é termos o nosso próprio testemunho para contar. Isaías diz lá no capítulo 6: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado no alto e sublime trono. Ele não disse: me disseram que viram ao Senhor, eu escutei de alguém que viu ao Senhor. Ele disse: a experiência foi minha. Eu não escutei de outra pessoa, a experiência foi pessoal. Nós precisamos ter experiência pessoal com Deus para ganhar os nossos, para conquistar os nossos para Cristo, para conquistar os nossos com Jesus. Há uma palavra que todo mundo conhece, principalmente os que são pais conhecem essa palavra:
pais e mães principalmente conhecem. Quem não conhece precisa conhecer, que é Provérbios 22:6, que diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velha não se desviará dele. Esse é Provérbios 22, versículo 6. Olha o que o autor sagrado diz: ensina a criança no caminho em que deve andar. Agora preste atenção no que o texto diz. O texto não fala: ensina a criança o caminho que deve andar. Ensina a criança no caminho. Ensinar o caminho é dizer assim: entre ali na rua do Arco-Íris, na rua Santa Elias, dobre a primeira à esquerda, a segunda à direita. Aí você está ensinando o caminho da Igreja Palavra Viva, Igreja Batista Palavra Viva. Você está ensinando o caminho, mas você não precisa ir, você não está indo. Quando você ensina no caminho, você está dizendo: olha, o caminho é por aqui, vem comigo, eu vou com você, a gente vai junto, você vai aprender, mas eu vou estar do teu lado. Irmãos, isso é uma coisa que eu passei, isso na minha infância, acho que minha irmã passou isso também. Quando eu sempre saí com meu pai, eu andava pelo centro da cidade, mas eu criança, pequeno mesmo, todo lugar aonde eu andava na cidade, ele dizia: olha, essa aqui é a Ponte do Arco Coelho, essa aqui é a Avenida Guararapes, essa aqui, era a viagem todinha desse jeito, irmãos. Toda vez que a gente viajava, isso aqui é tal ponto, isso aqui é a Praça Jaquinabu, isso aqui, era o caminho todo, não sei se era para minha irmã, mas comigo era sempre assim. Então, ele me ensinava indo comigo, o caminho é esse, isso aqui é tal lugar. É isso que o autor sagrado está dizendo: ensina no caminho. Não só mande para a igreja, não só diga para ler a Bíblia, não só diga para ele ser honesto, se converter, fazer o que é certo. Ensine junto com ele, seja o exemplo, seja o professor que faz a mesma coisa. Tinha uma academia lá na Rua da Aurora, academia de Carmelo de Castro. Carmelo de Castro é a vizinha da irmã brasileira. Carmelo de Castro, vizinha da irmã. Lá tinha escrito, lá na parede: aqui ensinamos o que praticamos. Parece que nós estamos precisando, como igreja, resgatar esse princípio. Uma academia, e Carmelo de Castro fez questão de colocar essa frase lá: aqui nós ensinamos aquilo que praticamos. Está o motivo pelo qual muitos estão com seus fora, porque estão ensinando, mas não estão vivendo. Estão ensinando, mas não estão praticando. Estão ensinando, mas não estão sendo o próprio exemplo. Irmãos, é uma realidade nos nossos dias aumentarem, surgirem escândalos envolvendo líderes evangélicos, líderes religiosos, denominações, igrejas.